linha conosco o deputado federal Onyx Lorenzoni. Como é que analisa todo esse cenário estarrecedor, deputado? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Guaíba. Realmente a situação é gravíssima, né? Eu, desde ontem, eu tenho defendido internamente para que o Democratas reúna a sua Executiva Nacional e tome a decisão, eu defendo isso, sair do governo. Não é possível, as gravações de ontem demonstram, na minha visão, o presidente cometendo crime de prevaricação, porque o empresário, naquela narrativa que está gravada e que veio ao público, narrativa gravada com acompanhamento do Ministério Público Federal e da Justiça, é importante lembrar isso, naquela narrativa que dali não há nenhuma dúvida, né, de que o empresário dono do Friboi apresentou ali uma série de crimes. E, bom, uma autoridade tem o dever e a obrigação de fazer de denunciar ao Ministério Público, né? Não poderia calar, nem muito menos consentir, né? Com certeza. A gente está perguntando para os deputados federais, deputado Onyx, qual é a posição ou qual deve ser a posição para decidir um pedido de impeachment, se acontecer antes ou não da renúncia do presidente Temer, se existir ou não, se o senhor já teria posição também. Bom, primeiro, né, é evidente que com esse tipo de gravidade, coisas que estão sendo reveladas, eu não tenho nenhuma dúvida que se houver um pedido de impeachment, o impeachment virá. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém, né? Nem do meu partido, nem de ninguém, muito menos de mim. Né? Então, eu não tenho bandidos de estimação, né? Nem políticos de estimação. Acho que nós precisamos, na verdade, ter um momento onde o Brasil é passado a limpo. Quer dizer, a elite política brasileira está podre, nós tínhamos, né? E hoje é fácil de compreender por que este grupo do PMDB está aliado ao grupo da quadrilha do PT. É fácil de entender. Hoje fica claro de ser entendido, qualquer pessoa entende. Por que houve aliança Dilma-Temer? Hoje fica muito transparente, é muito simples para as pessoas entenderem. Porque eram todos da mesma leitura, da mesma forma de entender o governo, da mesma forma de entender o Estado brasileiro. E é por isso que eu lutei tanto, defendi tanto as 10 medidas, porque as 10 medidas é o único remédio sistêmico para combater o câncer da corrupção. Essa coisa que se repete governo após governo, década após década no Brasil, né? Essa relação promíscua que tem entre o público e o privado precisa de medicamentos fortes. Essa doença, esse câncer, para ser extraído da vida pública brasileira, ela precisa exatamente de remédios vigorosos. E as 10 medidas eram, na minha visão, foi proposto pela Força Tarefa da Lava Jato, foi proposto pelo Ministério Público Federal, com apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Na minha visão, ali estava vamos dizer assim, a chave para a gente mudar o Brasil, né? Com a aprovação das 10 medidas, que lamentavelmente hoje também dá para entender por que a Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado destruiu as 10 medidas, né? Hoje fica claro para a gente poder entender. Deputado Onyx Lorenzoni, Gabriel Jacobsen, quem fala com o senhor, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Deputado, o Democratas hoje está no nó de todo o futuro político do país no que diz respeito a uma possibilidade de impeachment de Temer. Isso porque o presidente da Câmara é do Democratas, Rodrigo Maia, é seu colega de partido. O senhor conversou já com o Rodrigo Maia sobre essa possibilidade de aceitação dos pedidos de tramitação de impeachment contra Temer? O que Rodrigo Maia lhe disse até então, deputado? Olha, Gabriel, desde que o Rodrigo Maia fez aquela barbaridade das 10 medidas, botando para votar no dia do acidente da delegação da Chapecoense, e apoiou firmemente aquela banda podre que destruiu as 10 medidas, nunca mais falei com o senhor Rodrigo Maia. A nossa relação é meramente protocolar, não tenho nenhuma relação, não quero ter. O senhor gostaria que ele assumisse a presidência da República em caso de vacância do Michel Temer? Ele seria um bom presidente? Então, Gabriel, eu tenho muita tranquilidade. As pessoas podem gostar ou não das minhas ideias.
Sim. Mas eu nunca estou em cima do muro, eu sempre tenho posição clara. Então, desde ontem, então qualquer ouvinte pode checar isso, está lá no meu Face, está nas redes sociais, eu tenho defendido de que a saída institucional que eu vejo como a mais rápida para o Brasil é o TSE, agora dia 6 de junho, votar pela derrubada da chapa. Porque o TSE estava preparando até essas denúncias, né, uma medida heterodoxa, né, vamos pegar esse conceito da economia, ou seja, ia detonar com a Dilma, ia salvar o Temer. Bom, então agora eu espero que não faça nada, que cumpra a lei e que derrube a chapa. Essa é a minha expectativa enquanto cidadão, né? Muito bem. A partir daí, se chama uma nova eleição. Porque qual é a minha opinião? A minha opinião é que nós deveríamos, inclusive, ir além, fazer uma grande concertação nacional, aonde nós fôssemos todos as urnas esse ano para modificar todos os mandatos de deputado estadual a presidente da República, passando por governadores, deputado federal, deputado estadual, senador, ou seja, o Brasil, na minha visão, e particularmente o Brasil político institucional, ele está na UTI, Gabriel. E ele vai, qual é a saída que a Constituição nos dá nesse momento? É mantê-lo na UTI por mais um ano, porque vamos lá, que haja uma coisa boa no Brasil e daqui a pouco, algo que eu tenho simpatia, viesse a se eleger a Carmen Lúcia, presidente do país. Quer dizer, uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma pessoa do bem. Ok, mas o Congresso seria o mesmo. Então, há uma crise de governabilidade, há uma crise de legitimidade. Então, eu estou tendo aqui, talvez a coragem, desde ontem, poucos estão dizendo isso no Brasil, que o Brasil precisa voltar à fonte do poder originário. O poder originário no Brasil está lá no artigo 1º da Constituição, no parágrafo único. Todo poder emana do povo, da população, das pessoas. Então, colocar na mão das pessoas o direito de decidir qual será a representação política brasileira, para que daqui para frente a gente consiga, então, dar uma chance do Brasil se recuperar de verdade. Né? É uma crise sem precedentes, o presidencialismo brasileiro não nos dá uma boa saída, nós poderíamos usar, mesmo que emergencialmente, aquilo que o parlamentarismo tem de bom. Ou seja, quando num país parlamentarista que tem uma crise, há um voto de desconfiança ao governo, que não existe no nosso sistema, o que se faz? Se antecipa as eleições, se muda o governo, se muda a composição do parlamento e o país retoma a sua normalidade. Como nós estamos diante da maior crise da história política brasileira, acho que o retorno à urna, colocar o poder e a escolha da liberdade das pessoas, eu acho que é o caminho de recuperar a serenidade, o equilíbrio, e aí o eleitor faz a faxina que quiser, tira quem quer, bota quem quer. Nós temos que, ou vivemos a democracia em toda a sua intensidade, ou vamos ficar aí tentando saídas que não vão nos tirar do buraco. Eu quero que o meu país saia do buraco, é por isso que eu luto. Resumindo, deputado, o senhor disse que o impeachment virá, deve vir o impeachment, pelo menos o pedido de impeachment, talvez sendo aceito ou não, aí depende do presidente Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. O senhor teria já posição para esclarecer para os ouvintes de sim ou não sobre o impeachment de Temer? Não, se o impeachment for votado para votar amanhã, com o que já tem hoje, eu voto pelo impeachment, é evidente. Perfeito. Sem nenhum temor. Porque não dá para ter meia posição, né? Eu não posso ter um conceito em relação a presidente de antes e vou ter outro ao presidente de antes, vou ter outro conceito em relação ao presidente de hoje. De jeito nenhum. E está cada vez mais provado que é tudo farinha do mesmo saco, né? É tudo a mesma coisa. Deputado Onyx Lorenzoni, Democratas do Rio Grande do Sul. Obrigado pela entrevista, deputado. Pois não, Gabriel, sempre às ordens da Guaíba e dos Guaibê.